Eu quero aproveitar a presença da Helena Ribeiro aqui hoje. Helena, eu conheço um pouquinho do seu testemunho, mas eu tenho certeza que muita gente não conhece. E eu queria que você agora aproveitasse para contar um pouquinho do seu testemunho, de um dia como foi a Eliana e qual foi a transformação que Deus fez. E você como mulher, nesse processo todo, o que você era, até onde você chegou e o que Deus fez na sua vida, o que o Espírito Santo fez na sua vida. Eu tive uma adolescência muito conturbada, dei muito trabalho para os meus pais. Eu comecei a beber com 13 anos e tive essa vida dos 13 até os 16. E não foi só a bebida, mas também a droga e uma sexualidade desregrada. Eu dei muito trabalho mesmo para os meus pais. Eu bebia tanto que eu desmaiava nos bares e meus pais em casa desesperados, não sabiam o que fazer. Com isso veio também a depressão, automutilação, uma dependência muito grande da bebida. Eu bebia todos os dias, desencadeou em mim então uma doença no estômago, no intestino. Eu fazia tratamentos, mas nada adiantava porque eu misturava a bebida com os remédios de tratamento, tanto do estômago e intestino, mas também neurológicos, porque com a depressão, com a insônia, tudo isso só piorava, se agravava. Mas foi nessa fase, exatamente nesse momento, que a minha mãe foi para a Renovação Carismática. Ela foi para um grupo de oração. E ali ela foi se entregando e foi entendendo. Nós éramos católicos, mas não éramos fervorosos, não éramos praticantes. E foi essa porta que Deus se utilizou para entrar na nossa vida como família. Começou pela minha mãe. Meu pai acabou indo também, porque eles entendiam que os dois precisavam estar juntos para lutarem por mim. Fizeram um encontro de casais, além de mergulhar ainda mais na renovação, fizeram um encontro de casais e começaram a intensificar, entenderam toda a batalha que eles estavam travando e perceberam que a oração e a fé poderiam fortalecê-los e começaram a interceder por mim. Então, nessas horas que eu saía de casa, minha mãe ficava em casa e eu não voltava, né, porque eu desmaiava na rua, os meus amigos voltavam, eu marcava um lugar, não chegava na hora. Enfim, era um desespero, mas agora, depois dessa experiência que minha mãe teve com Deus, ela intercedia, ficava rezando o terço de madrugada para que Nossa Senhora pudesse me buscar. E, de repente, alguém ligava para dizer, para sinalizar onde eu estava. Que interessante, rezava o terço de madrugada. Porque era o horário que eu saía, que eu me perdia. E é interessante que meu pai ia para delegacia, para hospital, para tudo quanto é lugar atrás de mim. Não tinha celular na época e essa era a forma. E minha mãe entendeu ali que ela precisava ficar em casa enquanto meu pai ia para a rua atrás de mim. Eu me recordo algumas vezes, ainda bêbada, né, de meu pai me pegar chorando para me levar para o hospital para tomar glicose na veia, muitas vezes, muitas vezes. E houve uma situação que minha mãe, cada vez mais intensificando as orações, quanto mais eu me afundava, mais minha mãe intercedia junto com meu pai. E houve uma situação que eu queria sair numa sexta-feira, ela não tinha deixado. E nessa situação, eu acabei tomando álcool de cozinha, junto com o vinho. E entrei num coma alcoólico, em casa, sozinha. Vale lembrar que eu também, com todas essas situações, eu era metaleira, eu gostava de rock, um rock satânico. E nessa noite eu liguei esse som numa altura muito grande. Foi aí que foi me encorajando a fazer essa loucura. Mas, pela graça de Deus, naquela mesma madrugada, eu recebi alta e fui para casa. Por que minha mãe não tinha deixado eu sair? Porque no outro dia, o Padre Léo ia na minha cidade. Eu sou de Vitória, Espírito Santo, sou capixaba. E o Padre Léo, eu não sabia quem era o Padre Léo, mas era um padre que ia na minha cidade pregar para num retiro de jovens. E minha mãe apostou tudo nesse retiro. Ela rezou a semana inteira, ela jejuou. E num dia antes eu fiz aquilo. Então, ela conta, né, da tristeza dela, de eu ter frustrado os planos dela para que eu pudesse ter esse encontro com Deus, que ela apostava tudo nesse retiro. Mas eu acordei no outro dia de manhã e pedi para que ela me levasse lá, porque eu sabia do retiro, mas muito rebelde, eu enfrentava ela dizendo que não queria ir para a igreja, não adiantava ela me convencer de Deus, porque eu não queria. Mas naquele dia eu acordei de uma forma totalmente diferente. Era como se eu não aguentasse mais a vida que eu tinha nojo de mim. Mas eu não sabia o que fazer. E aí eu pedi para que ela me levasse nesse retiro. Acabou que ela me levou até o ponto de ônibus. Encontrei com um amigo. Ela voltou para casa, disse: mãe, confia em mim, eu vou para lá. E eu fui para esse retiro. Foi uma manhã maravilhosa. E no segundo momento da tarde,
O Padre Léo ainda não tinha aparecido. No segundo momento ele disse, olha, Jesus está tocando no meu coração de que agora seria a missa que eu ia celebrar, presidir. Só que ele tocou meu coração, Jesus, dizendo que era para eu conduzir um momento de cura interior para vocês, jovem. Aquilo me chamou tanta atenção que eu pensei assim, nossa, como que um padre, ele é muito fera, né? Porque como que Jesus fala com ele? E aquilo me impactou, me tocou, porque eu não sabia essas coisas da renovação, né? Ah, Deus me deu uma imagem e tal. E eu fiquei naquela oração. E ali eu comecei a chorar muito, porque ele foi conduzindo a abertura de coração. Abra seu coração, jovem. Jesus quer te curar, Jesus quer te libertar. E eu fui, e ele foi narrando o que eu vivia. Era uma palavra de ciência, as palavras de ciência que iam revelando quem era a Eliana por dentro, a podridão que eu vivia. E eu chorava. Eu pensava, meu Deus, como que ele me conhece? Mas era Jesus me conhecendo e me revelando para me salvar, né? Para me expor à graça dele, ao amor dele. E chegou no momento que eu disse, Jesus, eu não aguento mais a vida que eu tenho. Entra na minha história, entra na minha vida. E aí o padre conduziu um momento de oração de perdão a nós mesmos, aquelas pessoas que tinham nos ferido e ao próprio Deus. E ali eu tive a imagem do meu pai e da minha mãe, que eu precisava perdoá-los pela ausência deles na minha vida, mas também pedir perdão para eles. E misteriosamente, milagrosamente, meus pais foram levados àquele encontro. Depois minha mãe conta essa história. Eu estou resumindo porque são muitos detalhes, mas acho que o mais importante é isso. Eles chegaram naquele encontro, naquela hora, no momento do perdão, do abraço do perdão. Nós nos perdoamos, nós nos abraçamos. Na outra semana, e ali participamos da Santa Missa juntos, e eu vi uma transformação, eu vi que Deus entrou na minha vida, 15 de maio de 1993. Eu não esqueço essa data, porque foi a data que eu nasci de novo. E aí, na terça-feira da outra semana, eu iria fazer exames de endoscopia e colonoscopia, porque eu evacuava sangue. Há 1 ano, eu evacuava sangue por causa da bebida. Eu tinha 15 anos quando isso começou. E aí fui fazer exames e o médico se assustou, porque eu não tinha mais nada. Nem o problema de estômago e nem o problema de intestino. Ali eu vi o poder de Deus e eu quis me dedicar a Deus, a Jesus, a partir daquele momento. Ele mudou a minha vida, eu encontrei o amor da minha vida, ele preencheu tudo que eu buscava saciar, não encontrava, porque vazio não se preenche com vazio. E eu, a partir dali, comecei a ir à missa todos os dias. Não entendia. Eu sabia que era uma coisa que me atraía. Era missa, era o terço, era jejum, penitência, quarta e sexta-feira. Eu sentia isso no coração. As quaresmas que eu fazia, eu fazia momentos fortes de renúncia, de mortificação. E o estudo da palavra, eu comecei a ler a Bíblia, comecei o grupo de oração, eu queria aquilo que eu tinha experimentado no final de semana, todo dia, todo final de semana. Então eu caçava grupo de oração, encontros de jovens. E foi assim, por mais uns 3 anos, quando eu senti no coração de me dedicar a Deus totalmente, entregar toda a minha vida ao Senhor, consagrá-la ao Senhor. Foi quando eu entrei na Canção Nova, em 99. E aí, no ano 99 mesmo, eu conheci o Fábio, nós namoramos, nós nos casamos. Hoje, vamos completar 21 anos de casados, temos 2 filhos, o Daniel, de 19 anos, e a Helena, de 14 anos. Meu pai faleceu no ano 2000, num acidente terrível de carro, que é uma outra história. Mas eu estou aqui, eu tenho uma vida nova. Deus devolveu a dignidade. Eu era uma pessoa que ninguém acreditava em mim. Talvez minha mãe realmente se frustrou naquela sexta-feira, pensando, poxa, eu dei tudo, eu rezei. E Deus surpreendeu. Ele honrou a fé da minha mãe e do meu pai, eles não desistiram de mim. E eu estou aqui. E eu quero louvar a Deus, agradecer e dizer, é possível. Tudo é possível. Para Jesus nada é impossível, não existe caso perdido, não existe situação que não seja resolvida. Ele é a resposta, Ele é a força, Ele é a vitória, Ele é a alegria. E o interessante é que naquela oração, que ninguém tocou em mim, do Padre Léo, lembrei disso enquanto a gente estava meditando o Espírito Santo, eu comecei a orar em línguas. Ali naquele momento de abertura, quando eu disse, Jesus, eu não aguento mais a vida que eu tenho, entra na minha vida
O padre foi aprofundando mais na oração e eu comecei a chorar e a orar em línguas. Recebeu o Espírito Santo ali, a infusão do Espírito Santo ali naquele retiro, sem ao menos alguém tocar em mim. Foi uma força tão grande e é assim que o Espírito Santo faz. Eu sou uma mulher transformada, eu tomo posse disso diante do Senhor, de que eu sou uma mulher transformada, revigorada pelo poder, pelo amor de Deus e pelo poder do Espírito. Eu quero te dar um abraço, porque você voltou, você estava com saudade de Deus, e Deus te acolheu, mas esse abraço é um abraço de pai em todas essas pessoas que estão vivendo a sua mesma história. Enquanto você contava, as pessoas estão vivendo a sua história, e muita gente está voltando para Deus, igual um dia você voltou.